de Brasília, mas antes o Bolsonaro foi considerado réu. O ex-presidente Jair Bolsonaro é considerado réu da acusação de golpe de Estado. Ele mais 7 dos seus apoiadores. E, claro, o Bolsonaro chiou depois que ficou sabendo do resultado. Vamos botar o Bolsonaro falando aqui na tela do SBT. Por gentileza. Ontem eu fui ao Supremo. A decisão foi na última hora. Vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo. Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Golpe, tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação, não descobriram quem porventura seria esse líder. Eu vi entre ontem e assisti hoje o senhor Alexandre de Moraes falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal, um acordo. E ele disse, o senhor Alexandre de Moraes, que no acordo essas pessoas admitiam que estavam indo para um golpe. 500 pessoas se programando para um golpe e ninguém sabia. Ninguém citou você? Também, nesses depoimentos, esse acordo, ninguém cita meu nome. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado. Violentando, seja o que for, eu entendo que fiz a minha parte. Ficou convencionado por ele, está de defesa. E o decreto estava pronto para assinar. Seria então, se eu assinasse, o início do golpe. Segundo o ministro relator, configurou-se o golpe a partir desse momento. Mas, antes de hipotética assinatura de um decreto de estado de defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da Defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente, de estado de defesa, e assinar, está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem atos preparatórios houveram para isso. Se é que você trabalhar com o dispositivo constitucional, é sinal de golpe. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, com o parlamento, setor do Poder Judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. Estou muito feliz com vocês aqui. Bom, a verdade é que o Bolsonaro e os seus advogados vão ter que pensar bem a partir de agora, porque ele se torna réu e tem que responder pelo crime de tentativa de golpe. Ele, aceitando ou não, essa foi a decisão judicial. Tá? Eu quero saber do Murilo Fagundes, direto de Brasília, como é que caiu, principalmente para os que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, seguidores do presidente Jair Bolsonaro, as redes sociais, porque a reação dele a gente já viu, não podia ser outra. Foi a reação dele mesmo se defendendo, né? Ele vai ter que preparar os seus advogados, os advogados vão ter que preparar para fazer a sua defesa em próximas etapas. Mas como é que repercutiu isso em Brasília e das redes sociais de apoiadores do Bolsonaro ou de gente contra o Bolsonaro? O contra deve ter comemorado, mas já era uma decisão praticamente esperada. E para os apoiadores do Bolsonaro deve ser uma chiadeira enorme. Murilo, direto de Brasília. Que bonito que está o palácio aí, impressionante, bonito demais. Pois não, Murilo? Uma chiadeira mesmo, viu, Datena? Uma ótima noite a você e a quem nos acompanha. A palavra da vez é perseguição. Jair Bolsonaro passou o dia inteiro no Congresso Nacional, no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro. Então você imagina a quantidade de gente que foi lá no gabinete falar com ele sobre esse resultado aqui do Supremo Tribunal Federal. Placar de 5-0, um placar já esperado. Bolsonaro falou por 2 vezes com a imprensa, viu, Datena? Então ele está querendo falar bastante hoje. Agora há pouco deu uma nova entrevista
entrevista, falando com jornalistas, mas os aliados estão, claro, criticando a condução dessa investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é agora que o jogo começa. Agora os ministros coletam novas provas, novos depoimentos e decidem se absolvem ou condenam Bolsonaro e esses outros 7, viu, Datena? Bom, é claro que vai haver chiadeira, mas eu vou dizer para você, Murilo, isso vai esquentar as eleições de 2026. Não sei como é que vai ficar esse país em termos de polarização depois dessa decisão já esperada. Era uma decisão já esperada e foi 5-0, você entendeu? Mas eu não sei como é que fica o país em termos de governabilidade, daí por diante, depois dessa decisão. Não sei, não sou analista político, não quero ser analista político, mas há uma certa preocupação. Fiz uma pergunta para você, ô Bigode, você tem que me responder. Qual é o limite do horário aí? Qual é o limite? Então, fiquem tranquilos vocês aí, que eu sei o limite do horário aqui. Você tem 1 minuto para responder o que eu te perguntei, porque tem compromisso comercial, tem mais 1 minuto e 20 segundos de intervalo comercial, depois não tem mais nada. A gente vai direto até o jornal do SBT Brasil. Eu queria agradecer as pessoas que ficam me ligando para me lembrar de um compromisso comercial que eu já sei que ele existe aí. Eu sou profissional há 52 anos. Pois não, Murilo? Pois é, Datena, o ex-presidente Bolsonaro falou muito sobre 2026, viu? Ele disse exatamente o que você trouxe aqui, né? Que, na verdade, os ministros do STF e o sistema querem tirá-lo da disputa. Então, ele já está antecipando essa discussão sobre 2026 e essa tem sido a máxima, a tônica ali do ex-presidente. O presidente Lula está viajando, né? Está na Ásia, está no Japão, mas alguns de seus ministros se pronunciaram. O caso de Gleisi Hoffmann, que, claro, comemorou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, muito obrigado então, Murilo.